Mudar de assunto, então, vamos falar um pouquinho com o Alisson sobre um assunto bem importante, né, Alisson? Bom dia. Bom dia, Nina. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Falar um pouquinho sobre a questão aí de caminhos, de decisões, que às vezes a gente chega numa fase da vida, ai, não fiz tal coisa, não vai dar mais pra mim, já deu. Na verdade, a gente sempre tem uma decisão, ainda dá tempo de mudar o seu caminho, de mudar a sua decisão, não é verdade? Com toda certeza, com toda certeza. Como que a gente pode, então, eu já vi que você fez alguns tópicos aqui, né? Sim. São empecilhos aí para a gente conseguir alcançar objetivos? Sim, é importante a gente frisar que 78% das pessoas no mundo iniciam algo, mas não terminam, ou seja, são procrastinadores. E 38% nem começam, nem iniciam. Então é importante a pessoa entender que talvez ela esteja enquadrada em um desses dois grupos aí, ou que inicia e não termina, ou que nem inicia. E a gente vai colocar agora alguns fatores que impedem a pessoa de agir, porque a vida é feita de ação. Tem muitas pessoas que ela diz, eu vou mudar, segunda-feira que vem eu começo. Começa a minha dieta, começa a atividade física, mas não começa. Ou talvez começa, mas não dá sequência, não termina. Então nós vamos listar aqui alguns dos fatores que impedem a pessoa realmente de evoluir, de avançar e chegar nos seus objetivos. É importante planejar, mas se você pensar demais, talvez falte ação, é isso? Isso está ligado a perfil do ser humano. Tem muitas pessoas que têm um perfil muito analítico, muito planejador, e ela tem dificuldade em tomada de ação, em executar. E há outras pessoas que são mais executores, mais comunicadores, ela não tem dificuldade de executar e ela tem dificuldade de planejar. Olha só. Então um completa o outro, a gente precisa desenvolver essas habilidades para que a gente possa de fato avançar. Tá certo. O que o medo tem a ver com isso tudo? Vamos lá. O primeiro ponto que impede as pessoas de agir é o medo. Normalmente o medo de fracassar. As pessoas têm medo de fracassar. Medo do julgamento. O que o outro vai pensar? Mas e se eu fizer e dar errado? Ela começa a trazer mil imagens para a mente dela do que pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Ela vive preocupada. E a preocupação é um mau uso da imaginação. Então o medo de fracassar, o medo do julgamento, impede a pessoa, deixa ela paralisada. E nós não podemos ter medo de fracassar. A vida é feita de várias quedas que nos ensinam a cada dia. Se a pessoa tem medo de fracassar, ela não vai agir. Eu costumo dizer o seguinte, Nina, erre muito na sua vida. Não no mesmo ponto, na mesma coisa, sempre. Erre com outras coisas, não sempre o mesmo. Coisas diferentes. Porque é o erro que nos faz evoluir, é o erro que nos faz crescer. E eu coloco nos meus treinamentos e palestras que não existe fracasso, existe aprendizado. Ou dá certo, ou você aprende alguma coisa. Com certeza. Então, a gente precisa eliminar isso aqui dessa maneira. Não existe fracasso. Ou eu erro, ou eu acerto, ou eu vou aprender. Eu aprendo com aquela atitude que eu tomei e não trouxe o resultado que eu esperava. Alisson, a gente falando aí um pouquinho sobre isso, eu quero também fazer esse reforço para o nosso público, para as pessoas de casa que estão acompanhando e reforçar que esses aprendizados, essas dicas valem para todas as idades, inclusive, né, para as pessoas aí com mais idade, na melhor idade, que estão aí com a idade um pouco mais avançada e acham que não podem fazer uma faculdade, que não podem começar um curso, que não podem aprender a andar de bicicleta, né? Isso vale para todo mundo. Com certeza. Eu ia chegar nesse ponto e tem um livro que eu até indico para as pessoas ler esse livro, o livro mais fantástico que existe, na minha opinião, que é a Bíblia. E tem um trecho da Bíblia que diz assim: os vossos jovens e os vossos velhos sonharão. Em outras palavras, para sonhar não existe idade. Enquanto o coração estiver batendo, é possível sonhar. É possível não só sonhar, como realizar. Eu tenho até um case aqui, bem rapidinho, de uma senhora de 62 anos. Ela fez alguns treinamentos conosco. Antes da pandemia, ela me deu esse feedback. Ela trabalhava como costureira em um ateliê, 35 anos. Porém, ela tinha um sonho de abrir o próprio ateliê. E ela não conseguia. Ela fez alguns treinamentos e antes da pandemia ela me mandou uma mensagem: Alisson, abri o meu ateliê, você precisa vir me visitar. Isso é a prova
que enquanto o coração estiver batendo, é possível realizar os sonhos. Não interessa a idade, a pessoa tem sonho, tem algo aqui dentro, algo que pulsa forte. Então, o que eu preciso? Vencer isso aqui para que eu possa realizar, independente da idade. Muito legal, legal. O próximo é pessoas que ficam presas, Nina, ao perfeccionismo, ao perfeito. Tem pessoas que não tomam decisões ou atitudes porque ela espera ficar perfeito. E se essa pessoa está nos assistindo e ela diz assim, agora está perfeito. Quando estiver perfeito, você já está atrasado. Porque o mundo está evoluindo. Olha quantas coisas nós aprendemos com esse momento, com a pandemia. A gente teve que se reinventar. Então não existe o perfeito. Existe o aperfeiçoamento no trajeto, na trajetória. Ao longo dessa trajetória a gente vai aperfeiçoando. Então não se prenda ao perfeito. Eu estou esperando ficar perfeito para daí eu agir. Não, haja e vai aperfeiçoando, vai adequando ao momento, porque o mundo está em excesso, está em evolução, está mudando muito, então a gente tem que ir aperfeiçoando durante o caminho. E a outra dica é, as pessoas dependem muito da aprovação de terceiros. Nós, quando criança, nós dependíamos muito, uma programação, um paradigma, uma programação, um modelo mental pré-instalado na nossa mente, que a gente precisava de aprovação dos pais, por exemplo. Você fazia algo já e precisava... esperando o elogio, já esperando a recompensa. Precisava aprovação. E aí as pessoas crescem assim, dependendo da aprovação dos outros. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer algo e eu converso com um amigo. O que você acha? Se o amigo não aprovar, eu não ajo. Então não dependa da aprovação dos outros, dependa do que está aqui dentro. Do seu sonho, do que você acredita. É o seu sonho? O sonho é seu. Não precisa você nem contar para os outros. E se for contar, escolha para quem contar. O sonho é seu, você que tem que agir e realizar esse sonho. Importante também a pessoa avaliar quem já tem um case de sucesso dentro do planejamento ou dentro da área que a pessoa pretende agir, fazer algo. Vale também a questão da inspiração, né, Alisson? Quando você olha uma pessoa com admiração, não estou dizendo inveja, né? Vamos falar sobre admiração, respeito em relação ao trabalho. Você também pode, né, acompanhar o trabalho dessa pessoa, você também pode chegar próximo àquilo, se você admirar, não ter medo de perguntar também, como você falou, a questão do erro, a gente está aprendendo todos os dias, né? Com certeza, eu não tenho medo de errar. Se eu não souber algo, você está me falando sobre algo, eu falo, Nina, o que é isso? Eu não sei, eu preciso aprender, a gente precisa calçar os pés com as sandálias da humildade e saber que nós não sabemos tudo, a gente está aprendendo todos os dias. É importante, sim, cases de sucesso, modelagem, eu modelar alguém. Tem pessoas, por exemplo, eu trabalho muito com vendas e eu percebo que tem vendedores, por exemplo, aquele vendedor está vendendo mais e tal, mas ele vende por causa disso, por causa daquilo. Eu falo assim, cara, por que você não senta do lado dele e não aprende com ele? Aprende. Seja humilde, se ele está tendo resultados diferentes, então você tem que ir lá e aprender com ele. Tem essa humildade. E outro detalhe, Nina, que as pessoas talvez desistem no meio da trajetória, até coloquei aqui, ó, eu coloquei um A e aqui o D. O que é isso, Alisson? O A é a pessoa, ela precisa saber o estado atual dela. Tem muitas pessoas que estão andando assim, ó, estão vivendo assim, como zumbis, ela não sabe aonde está. Não ela sabe está no para onde escuro. quer ir também, né? Se eu não souber aonde eu estou, tampouco eu sei para onde eu vou ir. Sim. Então, o primeiro detalhe é a pessoa saber o estado atual dela. Eu costumo usar uma metáfora rápido, que se pegarem, por exemplo, a Nina, vendarem você, colocarem num carro e viajarem com você aí 5 horas. E você chega num destino, deixam a Nina lá e saem. Você tira as vendas e você olha, caramba, onde eu estou? Eu não sei onde eu estou. Logo você vai perguntar para alguém, que cidade é essa? Que lugar é esse? Por quê? Porque se você souber onde você está, você vai saber voltar ou seguir o seu destino. E assim as pessoas, ela tem que se perguntar qual é o estado atual, aonde eu estou. Se localizar, né? Depois que eu me localizo, aí sim eu posso planejar o meu estado desejado, para onde eu quero ir. E aí eu faço esse caminho aqui, essa trajetória. Por que as pessoas desistem no meio? Ela começa e desiste aqui. Simples. Porque o foco dela aqui do estado atual, ela joga diretamente para o estado desejado. Logo, quando eu jogo para o estado desejado, que talvez está longe, o meu cérebro, ele quer poupar as pessoas, ele quer ser nosso aliado, ele quer poupar energia. Então o cérebro vai dizer, vai demorar muito, você vai gastar muita energia para chegar aqui. É melhor você ficar aqui na sua zona de conforto, no seu estado atual e não agir. Então qual que é a dica, Alisson? O que eu faço para mim chegar?
Eu diluo esse trajeto, eu separo ele em pequenas metas. Pequenas metas atingíveis. Fraciona, então. Fraciono aqui, ó. Então, o meu foco não vai ser mais aqui no impossível, o meu foco vai ser aqui, ó, na primeira meta. Um passo de cada dia. Isso. E eu vou atingir essa meta aqui. Por exemplo, eu estou com sobrepeso de 15 quilos. Eu preciso perder 15 quilos. Aí a pessoa olha lá para os 15 quilos aqui, ela diz, nossa, mas vai demorar. Aí ela se pesa semanalmente e tal, mas vai demorar. E aí o cérebro diz, não, então para, você está gastando muita energia. Você está dando alguma indireta aí, Alisson? Não, não, né? não. Obrigada, obrigada. Não. Aí a pessoa tem que focar no seguinte, pô, peraí, então eu preciso perder 1 quilo primeiro. Vou perder 1 quilo, vou colocar uma meta. Nesse mês eu vou perder 1 quilo. E ela perde 1 quilo. Depois, no outro mês, ela pode ir para 2 quilos. E assim ela vai. Quando ela menos esperar, ela vai chegar aqui no estado desejado. Objetivo. Então, foco é na meta, não no objetivo. Eu preciso dividir o meu objetivo em pequenas metas. Ótimo. Alisson, adorei conversar com você, que isso sirva, né, que o nosso bate-papo sirva de inspiração para o pessoal lá de casa perceber que essa é a hora, né, Alisson? Vamos dar o primeiro passo, vamos começar. Não sabe andar de bicicleta ainda, né? Vamos aproveitar, vamos cair, vamos errar, né? E começar, então, a realmente trabalhar aquele foco, né? Vamos começar aqui e chegar no D ali em partes. Com certeza. Eu agradeço, tá, o convite, parabéns pelo programa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui já na semana de estreia, muito feliz, muito lisonjeado. Nós que agradecemos, viu? Conversamos mais vezes. Obrigada. Nada.